Olá pessoal, mais uma atualização para o blog marcocotrim.com.br. Tem lá é blog de literatura, mas tem lá várias seções, né? E cada vídeo, cada artigo que eu escrevo vai para uma das seções. Tem café com letras e ideias, tem escrita criativa, tem poesia, tem prosa, etc. E sugestões de leitura, é claro. E hoje esse aqui vai para a seção Café com Letras e Ideias. E o tema é consciência. Para quem já viu algum desses meus vídeos por aí, há algum tempo eu propus um exercício de filosofia. Eu comecei falando sobre filosofia, o que era filosofia e tal, e para mim é mais uma atitude de vida do que qualquer outra coisa. E lá eu propus exercício. Você chegar de manhã cedo, logo antes de sair para o trabalho, você se arruma, toma seu café e vai ao espelho e se pergunta: quem sou eu? E para que esse exercício, pessoal? A partir desse exercício, você pode pensar várias coisas. Lá eu dei alguns exemplos, né? E agora eu vou dar um outro exemplo, talvez um pouquinho mais pesado do que os anteriores, né? Quando você se pergunta quem sou eu diante do espelho, se você se acha alguma coisa, se você se importa com alguma coisa, se você percebe alguma coisa, como a maioria de nós, quem não está doente, quem não tem um problema, você tem consciência de quem é você, consciência do mundo em que você vive. E o que é isso, consciência? Consciência vem do latim, que é o conhecer junto, consciência. Consciência vem de consciência. Conhecer junto, conhecer com, ter ciência com. Então você tem ciência de alguma coisa e a consciência você tem com alguém. Com quem? Eu posso ter consciência sozinho? Pode. Você tem consciência com o seu eu mais profundo. Com aquela pessoa que a gente não vê, as pessoas na rua não veem, mas você sabe que você é aquela pessoa. Então, esse é o conhecer junto, né? E é um tema interessante porque leva para muitos ramos do conhecimento. E eu comecei a me preocupar com isso há algum tempo. Um familiar idoso tem demência e, tendo demência, perdeu a consciência. E aí a gente em casa aqui discutindo as coisas, chegamos à seguinte conclusão: que o mundo é a consciência que se tem dele. Óbvio, isso é uma frase caseira e não tem muita base, mas nós vamos ver alguma base para essa fase, para essa consciência do que é o mundo, para a consciência de como eu me coloco no mundo e algumas outras coisas. Para começar, consciência em português tem dois significados. Tem o significado de ter consciência de algo, ter conhecimento, estar acordado. Você vai no pronto-socorro, um paciente acidentado chega em coma e o outro chega consciente, desperto. Isso é uma forma de consciência. Outra forma de consciência é você ter consciência daquilo que você faz no mundo, de como você ajuda a construir o mundo. É, assim, o aspecto moral da consciência. Então, a gente tem um aspecto cognitivo, que diz respeito à parte técnica da consciência, que é o conhecimento de alguma coisa, e a gente tem um aspecto moral, que é ter consciência de alguma coisa. Ah, eu estou com a consciência limpa. Essa consciência é o aspecto moral. E no inglês, eu vou dar uma lida aqui no computador que está aqui logo abaixo da câmera. No inglês é o seguinte: a gente tem o que se chama de cognitive awareness, conhecimento cognitivo. Essa é a consciência técnica. Deixa eu buscar aqui, pessoal, onde é que... é exatamente isso, é cognitive awareness, conhecimento da parte técnica. Eu tenho conhecimento de muitas coisas, eu sei ler, eu sei escrever, eu sei conversar. Isso é o awareness
Cognitive Awareness, que significa o quê? Consciência técnica. E no inglês é consciousness. A qualidade de ter o estado de quem tem consciência. Consciousness. Agora, existe uma outra palavra, que é o ethical awareness, que é a consciência moral. Essa consciência diz, eu estou em paz com a minha consciência. Eu me dou bem com a minha consciência porque eu não firo os meus princípios. No inglês, está aqui, ó. Ela não é consciousness, ela é conscience. Então, a palavra consciência em português abriga dois significados. A parte técnica, cognitiva e a parte ética e moral. Mas vamos continuar a falar de consciência. Eu tenho um roteirinho para falar, porque é um pouco longo esse vídeo, um pouquinho mais que 15 minutos. Vamos lá. Para começar, consciência no dicionário. Vou ler aqui exatamente o que está no WAIS. Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou o total da realidade. Sentido número 2. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado. Motivos individuais que funcionam como um juiz da nossa conduta. Isso fere a minha consciência. Isso é bom para a minha consciência. Esse é o sentido moral da consciência, o sentido ético da consciência. E ainda mais. Consciência, sistema de valores morais que funciona mais ou menos integradamente na aprovação ou desaprovação das condutas, atos e intenções próprias ou de outrem. Aquilo lhe feriu a consciência. Não faz nada que seja contra a sua consciência. A mesma coisa, sistema de valores morais. Eu tenho consciência no mundo, eu tenho o meu sistema de valores éticos e morais. E ainda, conhecimento, convicção, discernimento, compreensão. Eu tenho consciência do dever cumprido. Então, são os vários significados para a consciência, mas basicamente dois. A cognitiva, que é o estar desperto, consciente do mundo, e a moral ética, de acordo com a minha consciência, de acordo com o meu sistema de valores. Vamos lá. Então, pessoal, apesar de ser muito estudada por neurologistas, linguistas, filósofos, neurocientistas, etc., a consciência, desde a antiguidade grega, é estudada. E não se tem uma definição, um conceito do que é consciência. A neuroimagem evoluiu, as abordagens neurológicas evoluíram, a filosofia mudou, os espiritualistas acham que é uma coisa, os filósofos acham que é outra coisa, e assim vai. Então a gente não tem ainda, até hoje, permanece um mistério, o que é a consciência. Então, tá aqui, Descartes, 1596, 1650. Descartes, aquele homem que duvidava, todo mundo conhece isso. Descartes duvidava de tudo, até da sua própria existência. Olhava para o mundo e dizia, o que sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Ora, mas você está se vendo, se tocando? Eu posso me tocar? Mas isso é pouco. Por quê? Porque os sentidos podem nos enganar. E eu vou dar um exemplo simples, está lá no meu texto. Você põe uma varinha ou um lápis em um copo de água, o que acontece? O lápis está torto, a vareta está torta. Os seus sentidos te enganaram, porque o lápis continua reto, né? Então, Descartes, o filósofo da dúvida metódica, chegou à seguinte conclusão: a única certeza que eu tenho é que eu tenho dúvida. Eu duvido de tudo. Isso para mim é uma certeza. E como é que eu duvido? Pensando. Ora, se eu duvido pensando, eu penso, logo existo, que na verdade a frase dele foi cogito ergo sum. Eu penso, eu cogito, por isso eu sou, eu existo. Então esse foi o Descartes, que foi o primeiro a tratar com um pouco mais de profundidade esse tema. E ele separou
o mundo físico da mente. Ele não conseguia juntar neurologia, cérebro, porque esses conhecimentos nem existiam, com consciência. Os mecanismos de funcionamento cerebral com consciência. Continuando, apesar de saber muito sobre redes neurais, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa aí, o mistério continua, para a ciência também. Mas aí vieram dois estudiosos. Primeiro Freud. E qual é a importância do Freud aqui na consciência? Ora, pessoal, Freud falou o seguinte: boa parte dos processos que você vive e do que você acha que é consciência, na verdade estão no inconsciente. Você pratica sem saber de onde vem. Estão no inconsciente. E aí, para complicar e embaralhar a situação mais ainda, veio um outro psicanalista, o famoso Jung, e disse: olha, pessoal, o inconsciente não é só individual. Aqueles sonhos que eu sonho, aqueles medos que eu tenho, aquelas angústias que afligem a todos nós são comuns. Isso vem do inconsciente coletivo. Puxa, complicou mais ainda. Se tem inconsciente coletivo, será que tem uma consciência coletiva? Olha como complica uma coisa tão simples, não é? E aí, para complicar, veio a mitologia, um estudioso da mitologia, que é o Joseph Campbell, um americano muito estudioso da mitologia. Ele viajava para estudar a mitologia relativa àquelas populações indígenas, aquelas cidades distantes. O camarada destrinchou boa parte dos mitos do mundo. E aí, ele escreveu um livrinho que eu já falei aqui, eu sugeri a leitura desse livro para quem gosta de mitologia. O livro se chama O Herói de Mil Faces. E o que assusta, assim, a quem está buscando esse conhecimento nesse livro? Assusta o seguinte: ele organizou essas histórias mitológicas que ele ouviu pelo mundo todo e disse claramente no livro: todos os mitos são o mesmo mito. E aí ele começa o livro dele com um capítulo denominado O Monomito. Todos os mitos são um mito só. Então isso quer dizer alguma coisa, pessoal. Óbvio, não somos nós, né, leigos ou diletantes aqui nesse conhecimento que vamos destrinchar, mas isso com certeza quer dizer alguma coisa. Então, continuando, pessoal. Aqui eu vou dar uma lidinha, 5, 6 linhas do Joseph Campbell, para a gente avaliar o que ele achava disso aí. Há, sem dúvida, diferenças entre as inúmeras religiões e mitologias da humanidade, mas este livro trata das semelhanças. Uma vez compreendidas as semelhanças, descobriremos que as diferenças não são muito menos amplas do que se supõe. A esperança que acalento é a de que um esclarecimento realizado em termos de comparação possa contribuir para a causa, talvez não tão perdida, das forças que atuam no mundo de hoje, em favor da unificação, não em nome de algum império político ou eclesiástico, mas com o objetivo de promover a mútua compreensão entre os seres humanos. Como nos dizem os Vedas, a verdade é uma só, mas os sábios falam dela sob muitos nomes. Então, essa mitologia coletiva quer dizer alguma coisa? Com certeza quer. O que é, não sei. E aí, pessoal, para finalizar aqui, já está chegando nos 15 minutos, para finalizar essa conversa sobre consciência, a gente
sabe o que é consciência, tenta defini-la, conceituá-la, aprendê-la, mas não consegue fazer uma coisa importante. Apesar do conhecimento da neurologia, não se consegue relacionar a ação das intrincadas redes neurais que vão desde o cérebro até a ponta do pé, o funcionamento dessas redes neurais. A gente sabe que precisa delas para a gente estar consciente do mundo e ter o nosso sistema de valores morais. Mas onde mora a consciência? Não se sabe. Não se consegue relacionar a atividade neural com a produção da consciência. E isso permanece um mistério. E aí, eu escrevi um artigo, obviamente um pouco mais complicado do que essa nossa conversa, um pouco mais denso do que essa nossa conversa, que vai para o blog, e eu termino o artigo assim: talvez sejamos apenas sonhadores que sabem que sonham. E isso, só isso, nos torna únicos. Ou como escreveu Fernando Pessoa com o heterônimo Bernardo Soares: de sonhar ninguém se cansa, porque sonhar é esquecer. E esquecer não pesa, e é um sono sem sonhos em que estamos despertos. Muito obrigado, não deixe de visitar, como esse vídeo vai primeiro para o YouTube. Eu peço aqui a quem tiver a paciência de assistir, quem tiver interesse pelo assunto, visite o blog marcocotrim.com.br. Tem um monte de coisas para o pessoal que gosta de literatura, talvez interessantes lá. Muito obrigado, até a próxima.